Olá pessoal, eu sou o professor Eric e estou inaugurando aqui no meu canal uma série de resolução de exercícios de química, inicialmente focado na minha região, no Mato Grosso do Sul. Quem sabe em breve a gente expanda para outros vestibulares e outros concursos. E para começar a gente vai resolver então o vestibular da UFMS de 2020, que foi realizado em 2019 para os alunos que queriam ingressar em 2020. Esse que foi o terceiro vestibular nesse estilo, porque até 2017 a única forma de ingresso na UFMS vinha sendo pelo Enem, tirando a nota do SISU. De 2018 para frente, as vagas passaram a ser divididas entre o SISU e o vestibular. E em 2020, além do vestibular, houve também o programa de avaliação seriada, o PASSE, que eu pretendo trazer no meu canal em breve. Vamos discutir então o que foi a prova de Química no vestibular de 2020. O vestibular da Federal é um vestibular que traz 5 questões da área de Química. É um número de questões boa para o aluno que está fazendo a prova, porque acaba não ficando muito exaustivo, nem muito cansativo. Para o conteúdo de Química, né? Porque o vestibular tem como objetivo avaliar o conhecimento adquirido na área de Química durante o decorrer de todos os 3 anos do ensino médio. Então, 5 questões acaba sendo um número muito pequeno nesse sentido, acaba deixando muitas coisas importantes de fora, mas dá para você fazer um trabalho legal com 5 questões. E é nesse ponto que o vestibular de 2020 pecou bastante, porque das 5 questões, ela repetiu o mesmo assunto em 2 delas. Então, se em 5 questões você já tem que deixar muita coisa de fora, imagine se você repete o mesmo assunto 2 vezes. E muita coisa importante para quem pretende ingressar numa universidade acabou ficando de fora. Por exemplo, para quem vai ingressar na área de saúde, a parte formal de química orgânica simplesmente não foi cobrado em nenhuma das questões. E é um assunto que aparece muito nos cursos da área de saúde. A parte inicial sobre modelos atômicos, estruturas atômicas, moléculas, tabela periódica também não apareceu nenhuma vez. Ruim, por exemplo, para quem vai trabalhar numa área para quem pretende entrar num curso de engenharia, que tem que estudar propriedades dos materiais. Enfim, acabou não sendo um vestibular abrangente como deveria ser. Outro problema, das 5 questões que caíram em 2020, 4 delas envolvia conta, somente uma não envolvia conta. Isso é ruim por quê? Porque favorece somente um tipo de habilidade na química, que é, digamos assim, a habilidade lógico-matemática, que é uma habilidade extremamente importante para se avaliar o conhecimento de química, mas não é a única. Acabou deixando muitas outras habilidades importantes para a química de fora, como quem tem uma boa visão espacial, que consegue interpretar bem a estrutura de átomos, de moléculas, de química orgânica, aquele que consegue entender bem o conceito aplicado no mundo real, aqueles que têm facilidade em trazer o conceito para o nosso mundo real. Enfim, foram algumas das habilidades que não foram abordadas no vestibular de 2020. Comparando com os outros vestibulares, a gente percebe que a UFMS ela não definiu ainda um estilo muito específico. Por quê? Se no vestibular de 2020 nós tivemos 4 questões envolvendo conta, no de 2019 nós tivemos só uma e no 2018 também tivemos só uma. Então, houve uma diferença significativa entre o vestibular de 2020 e os 2 anteriores. Tá? Os assuntos têm tido uma variedade relativamente boa, se você olhar os últimos 3 vestibulares. Uma coisa que tem sido padrão nos 3 vestibulares é alguma questão envolvendo um pouquinho mais de conhecimento geral. Tá? No ano de 2020, a questão foi a questão trabalhando com petróleo, que é um assunto que normalmente é abordado no ensino médio, mas nessa questão aqui você abordou um pouquinho mais de conhecimento geral. Em 2019, teve a questão sobre água dura, que é uma questão totalmente de conhecimento geral. E em 2018, nós tivemos uma questão de química ambiental. Então, nota-se aí um padrão de questões que exigem que o aluno
façam leituras de textos referentes à química. Tá? São questões que os textos ajudam muito a resolvê-las, beleza? Vamos então resolver o vestibular de 2020. Temos aí na tela então a questão 41, que é uma questão que conta sobre o ozônio, a importância do ozônio aí utilizado como germicidas nas piscinas, produzido por um aparelho chamado ozonizador. Enfim, ele conta no primeiro parágrafo a história do ozônio, mas para resolver as questões, essa parte inicial aqui não vai ser importante, tá? A gente vai precisar só das informações da metade da questão para baixo. Justamente para eu ter um espaço para resolver a questão, eu vou cortar essa parte inicial e vamos resolver. Primeira coisa, pessoal, o ozonizador ele faz essa reação de transformação do gás oxigênio, que é o O2, em gás ozônio, que é o O3. E essa reação, como o próprio enunciado ressaltou, ela não está balanceada. Então, uma coisa que a gente vai precisar nessa questão é justamente balancear essa reação, na qual nós temos o gás oxigênio, que é o O2, transformando-se em gás ozônio, O3. No balanceamento, o número de átomos antes da seta tem que ser igual ao número de átomos depois. Então, nós temos 2 oxigênio antes, 3 depois. Para acertar isso, nós vamos colocar um 3 aqui na frente, porque 3 vezes 12 a gente passa a ter 6 oxigênios. E vamos colocar um 2 aqui na frente, porque 2 vezes 3 a gente passa também a ter 6 oxigênios. Então, são 6 antes e 6 depois. Vamos ler o texto e vamos pegando as informações. Partindo-se de 1.680 litros de ar atmosférico, então ele me deu o volume de ar, medido nas condições normais de temperatura e pressão, com 20% do volume de gás oxigênio. Galera, então ele pegou o ar, 1.680 litros de ar, só que somente 20% disso é oxigênio. Então a primeira conta que a gente tem que fazer é justamente descobrir qual é o volume que nós temos de oxigênio. Então nós vamos pegar os 1.680 litros e vou calcular 20% disso, que eu posso fazer por uma regra de 3 ou pelo método mais rápido, que é multiplicar pela forma centesimal de 20%, que é 0,2. Fazendo essa conta, então, a gente chega ao volume de 336 litros de gás oxigênio. E ele quer saber o volume máximo obtido de ozônio com rendimento de 70%. Galera, então o que vai acontecer aqui? Quando eu olho para essa reação, eu descubro aqui que 3 mols de gás oxigênio formarão 2 mols de gás ozônio. O problema é que a quantidade que eu tenho de oxigênio não está em mol, ela está em litros. E nós temos aqui o volume molar. Significa que a cada 1 mol da substância teria 22,4 litros dessa substância. Ou seja, se eu quisesse calcular o volume, eu poderia então fazer aqui 3 vezes 22,4 para o oxigênio e 2 vezes 22,4 para o ozônio. E aí eu acharia a relação entre os volumes. Eu acharia então que 67,2 litros de gás oxigênio formaria 44,8 litros de gás ozônio. Só que, pessoal, esses números aqui, para fazer conta, eles vão complicar bastante a minha vida. E como o volume molar ele é sempre o mesmo, ele é sempre diretamente proporcional ao número de mols, o que eu quero dizer? Em ambos os lados eu estou multiplicando pelo mesmo número, eu posso fazer uma coisa aqui que vai facilitar bastante o meu exercício em termos de conta, que é o seguinte. Eu posso falar, pessoal, que 3 litros de oxigênio formarão 2 litros de ozônio. Tá? Eu posso converter direto aqui de mol para litro. Lembrando, isso aqui que eu fiz, pessoal, só pode quando você vai fazer uma relação entre mol e litros, porque nessa relação você multiplica pelo mesmo número, 22,4. Caso nós estivéssemos, por exemplo, tentando descobrir as massas, tá? Aí essa relação não poderia fazer porque a massa de O2 é diferente de O3. Então eu só posso fazer isso porque nós estamos falando de volume.
E isso aqui vai facilitar bastante em termos de conta, beleza? Eu poderia usar aqueles volumes que eu calculei antes, só que as contas ficariam mais complicadas. Nós podemos então fazer uma regra de 3 relacionando o volume de gás oxigênio com o volume de gás ozônio, certo? A gente sabe então que 3 litros de gás oxigênio formarão 2 litros de gás ozônio. E se a gente reagir os 336 litros de gás oxigênio que nós temos, quanto isso vai dar de ozônio? Faz a conta aqui. Uma coisa que eu fiz aqui para facilitar a nossa vida é que 336 é um número bem facinho de dividir por 3. Então, eu resolvi não multiplicar por 2 para poder simplificar. 336 por 3 vai dar 112. 3 por 3 vai dar 1. Vai sobrar aqui para nós 112 vezes 2, que é 224 litros. Beleza? Então, se nós reagirmos 336 litros de oxigênio, nós formaremos 224 litros de ozônio. Mas tem uma informação que eu estou deixando para trás aqui, ó. O rendimento é de 70%. O que significa? Isso aqui, pessoal, seria se eu reagisse todo o 336 litros. Se eu reagisse tudo 100%, eu chegaria nos 224. E se eu reagisse só 70%? Eu chegaria a 70% disso. Então, para matar a questão, a gente vai calcular 70% de 224. A gente vai fazer 224 vezes a forma centesimal, que é 0,7. Chega na resposta. 156,8 litros. Resposta alternativa B. Exercício 42. Um exercício bem complicado aí. Diria que dos últimos 3 vestibulares de Química da UFMS, esse foi o exercício mais difícil que eu vi. Inclusive, vamos gastar um bom tempo para resolvê-los. Ele conta algumas coisas sobre combustível, sobre combustão, certo? Que inclusive são alguns conhecimentos que um aluno que se formou no ensino médio já tem que ter. Mas basicamente a gente não precisa desse enunciado, vamos cortar ele para a parte que interessa. E ainda assim, provavelmente esse espaço que sobrou vai ser insuficiente para a gente resolver a questão. Qualquer coisa a gente apaga e continua a questão. Ele fala então, ó, são dados os calores de formação dos seguintes compostos. No caso, os compostos são CO, CO2 e H2O. E ele fala, partindo-se de 180 gramas de uma mistura de combustível, sendo a quantidade em mol de H2 4 vezes a quantidade do CO, quando completamente queimada, liberará. Tem um combustível que é a mistura de gás hidrogênio, H2, e monóxido de carbono, CO. Tá? Então, eu tenho essas duas coisas. Lembrando, o que acontece com o combustível? Um combustível, pessoal, você vai reagir com um comburente, que é o gás oxigênio, e vai formar o composto oxidado ao máximo. No caso do H2, você forma água. No caso do CO, você forma CO2. Beleza? Então, eu tenho uma mistura desses dois combustíveis. Lembrando, essas reações não estão balanceadas. Para balanceá-las de uma maneira rápida aqui, ó, eu vou colocar meio aqui e meio aqui. Agora sim, essas equações estão balanceadas. E aí, pessoal, quando eu queimar essa mistura de O2 e CO, quanto que eu vou liberar de energia? Uma coisa que eu vou ter que fazer aqui é calcular quais são os ΔH, a variação de entalpia dessas duas reações. E para eu calcular isso, eu tenho as entalpias de formação de algumas substâncias. Como que eu calculo ΔH por entalpia de formação? Vamos lembrar aqui. O ΔH pela entalpia de formação é a entalpia de formação dos produtos menos a entalpia de formação dos reagentes. Vamos calcular aqui então, pessoal, para a primeira reação. Para a primeira reação, eu tenho como produto o H2O. Então, seria a entalpia de formação do H2O
menos a entalpia de formação dos reagentes, que são H2 e O2. Então, eu tenho que somar a entalpia de formação desses dois, eu teria que fazer a entalpia de formação do H2 mais metade da entalpia de formação do O2. Por que metade? Porque eu tenho meio O2, então eu tenho que usar esse coeficiente aqui para fazer o cálculo, certo? A entalpia de formação da água, pessoal, eu sei, tá? A entalpia de formação da água é menos 286. A entalpia de formação do O2, você olha aqui, o exercício não deu. Por quê? Porque a gente tem que saber que o H2 é uma substância simples no estado padrão. Substância simples no estado padrão tem entalpia de formação zero. A mesma coisa acontece para o O2, também tem entalpia de formação zero, porque é uma substância simples no estado padrão. Então, 0 mais 0, 0, menos 286 menos 0, chegamos então ao que a entalpia da água é de menos 286 kJ. Vamos apagar aqui e vamos fazer agora o do CO, a da segunda reação. Então, vamos calcular aqui. O ΔH, então, produto, nós temos só o CO2, então seria a entalpia de formação do CO2, menos, reagente nós temos o CO e o O2. Então, a gente tem que somar os dois, entalpia de formação do CO mais metade da entalpia de formação do O2. Metade, porque o coeficiente estequiométrico é meio. A gente substitui pelos números que nós sabemos. No caso do CO2, a gente sabe que é menos 394, que está no enunciado, menos, abre parênteses, a do CO, que é menos 110, mais o O2 que ele não me deu, mas a gente já discutiu que é substância simples no estado padrão, é zero. O que vai acontecer aqui, pessoal? Menos 110 mais zero é menos 110. Então, eu vou ter menos 394 menos 110. Aqui vai ter jogo de sinal, então esse menos com menos vai acabar dando mais 110. Menos 394 mais 110 vai dar menos 284 kJ. Calculamos então a entalpia das duas reações. Agora a gente tem o seguinte problema. Nós estamos partindo de 180 gramas de uma mistura de H2 e CO, sendo que a quantidade de mols do H2 é 4 vezes a quantidade do CO. Vou apagar aqui no canto para a gente fazer essa resolução, pessoal. O que acontece, então? Eu sei a massa dos dois juntos. Eu sei que, então, se eu pegar a massa do H2 e somar com a massa do CO, isso vai ter que me dar 180 gramas, beleza? Sendo que a quantidade em mols do H2 é 4 vezes a do CO. Ou seja, pessoal, o número de mols de H2 é igual a 4 vezes o número de mols do CO. E aqui, pessoal, para saber quanto que vai ser liberado, eu vou ter que descobrir qual é o número de mols de H2 e qual é o número de mols do CO. Uma informação que vai ser muito útil para a gente aqui são as massas molares. O H2 ele tem massa molar de 2 gramas por mol. Tá? Cada hidrogênio pesa 1, H2 são 2 hidrogênios, 2 gramas por mol. Já o CO seria os 12 do carbono mais os 16 do oxigênio, que daria então 28 gramas por mol. O que eu vou fazer aqui então, galera? Eu vou escrever essa equação de cima de um jeito um pouquinho diferente. A massa de H2 nada mais é do que a sua massa molar, que é 2 vezes o número de mols de H2.
que eu não sei quanto é. A massa de CO2 é sua massa molar, 28, vezes o número de mols de CO, que eu também não sei quanto é. Mas eu sei que somando tudo isso vai dar 180. E aqui, ó, eu tenho um sisteminha. Eu sei que o número de mols de H2 é 4 vezes o número de mols de CO. E eu sei também essa equação aqui de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse H2 aqui, eu vou substituir aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter 2 vezes 4 número de mols de CO, mais 28 vezes o número de mols de CO. Tudo isso tem que dar 180. Aqui nós vamos ter 2 vezes 4, 8, mais os 28, que é igual a 180. Vou continuar a conta aqui embaixo. 8 mais 28 vai dar 36. Passo 36 dividindo. E a gente chega, então, ao valor de 5 mols de CO. Beleza? Pessoal, se nós temos 5 mols de CO, quanto nós temos de H2? Bem, o número de mols de H2 é 4 vezes o de CO. Então, 5 vezes 4, a gente chega à conclusão de que nós temos 20 mols de H2. Certo? Então, vamos guardar essas informações aqui. E o exercício ele não acabou ainda porque ele quer saber qual vai ser a energia liberada. Para fazer esse cálculo, vamos apagar o resto aqui. E vamos lá. E agora o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Esses valores de ΔH que a gente calculou são os valores referentes a 1 mol de H2 e o valor referente a 1 mol de CO. Só que nós temos 5 mols de CO e 20 mols de H2. Então, para a gente fechar o exercício, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar o ΔH do H2, que é menos 286, e vai multiplicar por 20. Afinal, nós temos 20 mols de H2. E a gente vai pegar o ΔH do CO, que é menos 284, e vamos multiplicar por 5. Então, nós temos essas duas energias liberadas, soma as duas. E nós chegamos, então, à quantidade de energia liberada, que é a alternativa B. Com isso, fechamos o que talvez tenha sido o mais difícil dos exercícios já cobrados nesses vestibulares da Federal. Exercício 43, pessoal, ele conta uma história sobre o petróleo encontrado nas praias do Nordeste, só que, novamente, que nem as questões anteriores, essa parte introdutória, ela não vai fazer muita diferença na resolução do exercício. Tá? E como o exercício ele é muito grande, ele também não coube todo nessa imagem. Vamos olhar a próxima. Aqui, então, nós temos a parte que interessa do exercício. Então, aqui nós temos uma destilação fracionada do petróleo. Como que funciona a destilação fracionada? Nós temos uma coluna, onde a parte de baixo está mais quente e a parte de cima está mais fria. Os hidrocarbonetos mais pesados e maiores, eles passam por estado líquido numa temperatura grande. Então, eles vão ficar retidos aqui nessa parte mais embaixo. Enquanto os hidrocarbonetos mais leves, eles demoram para passar para o estado líquido, ou seja, eles vão subindo, eles vão passar no estado líquido só a temperaturas menores, né? E vão sendo recolhidos nos outros compartimentos aqui. Ou seja, os mais leves vão ser recolhidos em cima e os mais pesados vão ser recolhidos embaixo. E ele quer, pessoal, que a gente atribua quem é o 1, quem é o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Então, a gente vai tentar ver o tamanho das opções e colocá-las em ordem.
Por exemplo, os gases. Os gases, eles com certeza vão ser vai sair aqui em cima na opção 1, porque são os hidrocarbonetos menores, de 1 a 4 carbonos, e por mais que a temperatura diminua, eles não passam para o estado líquido de jeito nenhum, eles sobem até o fim da coluna, saindo aqui então no compartimento 1, tá? Então, com certeza os gases são compostos de 1 até 4 carbonos, beleza? O querosene, pessoal, são compostos aí de 9 a 12 carbonos, beleza? Então, o querosene vai ter 12 carbonos. A gasolina é composta de 5 a 8, tá? O óleo diesel são compostos aí de 15 a 18 carbonos. Os lubrificantes são compostos com mais do que 20 carbonos. E os resíduos são compostos que têm tanto carbono, que eles praticamente não passam para o estado líquido e você não consegue separar. Ou seja, os resíduos com certeza vão ser recolhidos nessa parte aqui embaixo, certo? Essa questão, então, ela acaba exigindo um conhecimento geral porque ela acaba cobrando a questão do querosene, que é um composto que não é tão comum assim aparecer na química orgânica, ao contrário dos gases, da gasolina e do óleo diesel, que são um pouquinho mais comuns. Sabendo isso, pessoal, olha só, com certeza o gás sai no compartimento 1, então nós temos como opção alternativa A, B e E. Com certeza o resíduo sai aqui embaixo, então nós continuamos tendo a alternativa A, temos a B e a E, ou seja, acaba que a gente não anulou nenhuma opção ainda, mas olha só, a gasolina ela é menor que o querosene. Então, como a gasolina é menor que o querosene, ela tem que sair num compartimento acima, ou seja, no compartimento 2 vai ter que ser a gasolina e no compartimento 3 vai ter que ser o querosene, tá? Com isso, a gente descarta a alternativa A. A diferença entre a B e a E é que na B nós temos o óleo diesel antes do óleo lubrificante. Ó. Teríamos o óleo diesel no 4 e o lubrificante no 5. Como o óleo diesel é menor que o lubrificante, ele tem que vir antes. Ou seja, com isso nós matamos que a resposta dessa questão é a alternativa B. Questão 44, uma questão de concentração molar. Para a realização de um experimento, preparou-se uma solução contendo 35 gramas de sulfato de alumínio dissolvido em 10 litros de água. Qual a concentração molar dessa solução? Uma coisa que pode pegar bastante gente nessa questão de concentração molar é justamente saber a fórmula do sulfato de alumínio, tá? Galera, não é difícil porque são dois íons que costumam aparecer com frequência, tanto o íon sulfato como o íon alumínio, mas que você teria que ter chego na prova tendo decorado que o alumínio ele é um cátion de carga 3+, enquanto o sulfato ele é o ânion SO4 2-. Como ficaria a fórmula do sulfato de alumínio? Como é um composto iônico, a gente inverte os números, né? O 3 do alumínio vem para o sulfato, o 2 do sulfato vai para o alumínio. Esse composto, então, possui fórmula Al2 SO4 entre parênteses 3. Beleza? Esse é o sulfato de alumínio. E quais são as informações que nós temos? Ele passou para nós a massa de sulfato de alumínio, ele deu para a gente o volume de água, só que ele pediu a concentração em mol. Então, pessoal, como ele deu a massa e ele quer a concentração em mol, a gente vai ter que converter essa massa para mol. Para fazer isso, a gente vai ter que calcular a massa molar do sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio que é formado por 2 átomos de alumínio, 3 átomos de enxofre, e aqui, pessoal, o que está dentro do parênteses multiplica pelo que está fora, né? Então, era 1 enxofre vezes 3, nós temos 3 enxofre, 4 oxigênios vezes 3, nós temos 12 oxigênios, tá? Cada alumínio pesa 27, então nós vamos fazer 2 vezes 27. Cada enxofre pesa 32, 3 vezes 32. E cada oxigênio pesa 16.
Soma tudo. Essa é a massa molar do alumínio. Como a gente vai precisar de espaço para resolver a questão, eu vou deixar essa informação aqui embaixo, que a gente vai precisar dela. E vamos apagar aqui para resolver a questão. O problema desse exercício é justamente ele ter me dado a massa e ter pedido a concentração molar, a concentração em mol. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer uma conversão de massa para mol. Como? Eu sei que o sulfato de alumínio tem 342 gramas por mol, por 1 mol. Tá? Essa informação é a informação que eu tirei da massa molar que eu acabei de calcular, 342 gramas por mol. O meu exercício, ele me deu 35 gramas de sulfato de alumínio. Quantos mols são isso? A gente resolve essa conta aqui. Essa conta vai dar um valor bem quebrado de 0,102 e mais um monte de número para cá. Para facilitar a nossa vida, a gente pode deixar isso aqui aproximado para 0,1 mol. E agora, pessoal, ele quer a concentração molar. A concentração molar nada mais é do que o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Depois de todo o trabalho que nós tivemos, a gente sabe o número de mols do soluto, que é 0,1. E o volume da solução a gente tem que são 10 litros de água. Então, basta fazer essa conta de 0,1. Então, basta fazer essa conta de 0,1 dividido por 10. Nós chegamos, então, a 0,01 mol por litro. Lembrando que mol por litro pode ser substituído por molar, 0,01 molar, que então é a nossa resposta alternativa E. Vamos então ao nosso último exercício, que também envolve entalpia de formação, que é um conceito que a gente já trabalhou lá no nosso segundo exercício, no exercício 42. Tá? Só que nesse aqui, inclusive, ele está mais fácil, porque ele só deu uma equação termoquímica e simplesmente pediu para calcular o ΔH dela, dando os ΔH de formação das substâncias envolvidas. Como nós já fizemos, o ΔH, para calcular o ΔH por entalpia de formação, você pega a entalpia de formação dos produtos menos a entalpia de formação dos reagentes. Nesse caso aqui, como que vai ficar? Os produtos são CO2 e 2H2O. Então, o que eu vou fazer aqui? Uma vez a entalpia de formação do CO2, mais 2 vezes a entalpia de formação do H2O. Por que 2 vezes? Porque nós temos 2 águas. Então, isso que eu acabei de fazer aqui, pessoal, é a entalpia de formação dos produtos, menos a entalpia de formação dos reagentes, que são CH4 e 2O2. Então, a entalpia de formação do CH4 mais 2 vezes a entalpia de formação do O2. E isso aqui que a gente acabou de fazer é a entalpia dos reagentes. Agora, pessoal, o exercício me deu todos os números. Basta eu pegar esses números e substituir aqui na fórmula. Aliás, um pequeno probleminha aqui, ó, tá? Erro de digitação, tá? Esse ΔH aqui do H2O é negativo, tá? Isso aqui foi uma falha minha de digitação, certo? Vamos resolver então. A entalpia de formação do CO2 menos 74,8 mais 2 vezes a da água, que é menos 285,8, menos a entalpia de formação do CH4, que é menos 74,8, mais 2 vezes do O2, que ele falou para nós que vale 0.
Resolvendo toda essa parte de vermelho aqui, pessoal, nós vamos chegar então ao valor de menos 965,1. E aqui, ó, resolvendo toda essa parte de verde, que está bem fácil, é menos 74,8. Só que olha só, isso aqui vai dar negativo. Com esse negativo aqui, você vai ter negativo com negativo. Vai acabar dando positivo. Fazendo essa conta aqui, nós chegamos então ao valor de menos 890,3 kJ. Resposta alternativa D.